Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Destro, estamos iniciando mais um projeto de Mulheres Empreendedoras de Indaiatuba. Hoje estarei falando com a Olga Gonçalves. Ela é especialista em micropigmentação. Além da micropigmentação estética, também temos a micropigmentação capilar, que é algo inovador que está começando agora, principalmente na cidade de Indaiatuba, trazendo autoestima tanto dos homens como das mulheres. Olá, Olga, tudo bem? Tudo bem, Priscila? Então, a micropigmentação capilar é realmente algo bem interessante, né? Assim como você já colocou. Muita gente ainda não conhece, mas geralmente quem já procura um tratamento capilar, quem já tem algum problema com calvície, acaba se identificando por ser um tratamento, né? Um procedimento que não é tão invasivo como um transplante capilar. Uhum. E já na primeira sessão você já tem um bom resultado. Legal, bacana. E Olga, fala um pouquinho para mim dessa área da micropigmentação e depois vou entrar um pouquinho sobre você. Essa área da micro, para as pessoas entenderem mais ou menos, o que é a micropigmentação? O que ela faz, na verdade? Ela é tinta? Ela é agulha? O que é a micropigmentação? A micropigmentação, muita gente conhece mais a de sobrancelha, lábios, mas cada uma tem uma técnica, né? É uma técnica diferente. Assim como legal. A tatuagem também é uma técnica diferente com pigmento e agulha, né? Só que a gente atinge uma outra camada da pele. Na micropigmentação capilar, atinge uma camada da pele e essa pigmentação ela vai saindo conforme o tempo, conforme a renovação celular. Uhum. Então fica algo bem natural. Como que ela é feita? Ela é feita imitando os folículos que vão nascendo. Ah, legal. Então a gente imita esses folículos para ficar parecendo que o cabelo está nascendo. Está nascendo, né? Como se fosse raspado, digamos assim, né? Exatamente. Porém, ele não vai crescer como, muitas vezes, as pessoas têm o cabelo na lateral, né, da cabeça, nessa região, que é o mais comum. Aqui, né? Exato. E essa área é a que precisa ser micropigmentada para um efeito de cabelo raspado. Então, isso, a gente imitando esses folículos, acaba ficando bem parecido, mas o paciente ele tem que deixar o cabelo raspado realmente na lateral para ter esse efeito mais natural. Legal. Então, vamos conversar um pouquinho agora, conhecer o lado Olga. Olga, eu queria saber, assim, quando foi que você começou a trabalhar nessa área da micropigmentação, tá? A partir de quando que você virou essa chavinha e falou assim, agora eu vou empreender, agora eu vou fazer o meu. Conta um pouquinho como que você entrou nesta área. Olha, até assim, eu entrei nessa área porque eu sou hoteleira, né? Sou graduada em hotelaria e turismo. Legal. Então, uma época da minha vida, eu resolvi dar um up no meu inglês para entrar melhor nessa área de hotelaria, né? Para conseguir uma colocação melhor nessa minha área. E aí, eu decidi viajar para fora para fazer um curso no inglês melhor, né? Passar uns 6 meses e voltar a trabalhar nessa área. Porque eu tinha ficado até afastada um tempo por conta da gravidez, né? Eu tive 2 filhos. E aí, quando eu ia retomar nessa área, eu pensei em fazer isso, né? E aí pensei, puxa, lá fora do Brasil, a área de estética, de beleza... É muito, né? É muito valorizada, muito cobiçada. Que legal! E até por experiência própria, de ter viajado e procurar uma manicure, uma designer de sobrancelha, isso é bem difícil encontrar, né? E então eu pensei em fazer o curso de design de sobrancelha, até de manicure, enfim, dessa área da beleza, para passar o tempo que eu precisava estudar lá fora, conseguir me virar. Você fez lá mesmo, assim? Tipo, o curso, você começou primeiro lá, assim, com essa ideia, assim? Eu comecei com essa ideia, mas eu fiz o curso em São Paulo, antes de viajar, né? Antes eu pensei no como eu ia me virar lá fora. Ah, entendi. Porque é difícil você sair daqui, você tendo uma área que você atua, que você se formou, mas conseguir uma colocação fora do país, né? Geralmente você consegue trabalhar, mas são esse tipo de trabalho, né? Na área da beleza, outros trabalhos braçais, até operacionais, assim, o pessoal que viaja acaba conseguindo, né? Se virar bem lá fora. Então foi essa a ideia, mas o primeiro curso de design de sobrancelha que eu fiz, eu gostei tanto,
que eu acabei investindo mais nessa área, fazendo a micropigmentação, né, do que desistir da ideia de focar na minha graduação. Legal, bacana. E quando você começou a iniciar essa carreira assim, você fez o curso, provavelmente teve um início desse curso, e quando você virou essa chavinha, você falou assim, tá na hora de eu abrir um local meu, tá na hora da Olga ser vista. Como que foi você teve esse medo? Como é que foi essa área? São tudo, eu sempre coloco que são necessidades, né? E aí você você encara e vem dificuldades, e aí você já está ali no meio daquela dificuldade e você vai para cima e você precisa, então você busca. Então eu sempre busquei mais conhecimento. Então na época que eu comecei atendendo em um salão. Então eu montei uma sala, comecei atendendo uma clientela ali. E aí assim, trabalhei numa clínica também, dessa mesma forma. Então, o começo, né, é mais difícil você já encarar e abrir o seu próprio negócio e empreender. Sim. Porque você está adquirindo experiência ainda, as pessoas estão te conhecendo. Está tendo aquela oportunidade ainda, né? Exato. Conhecendo, tendo aquele... É igual um estágio, você está tendo aquele conhecimento inicial para depois você... a sua liberdade. Então, assim, primeiro você está conhecendo, né? Está tendo contato com o público, contato com um novo cliente ali, e depois você tem o seu ali. E fazendo mais daquilo, né? Então, você vai adquirindo experiência realmente. E quando você vai empreender, vai abrir uma empresa, são tantas outras coisas que você tem que se preocupar, né? Que a sua... o que você se destinou a fazer, o que você se propôs a fazer, às vezes acaba ficando em outro plano. Outro plano, né? Em um segundo plano, porque você tem tantas preocupações com a administração em si, né, que acaba ficando de lado. Então, esse risco, esse medo, essa preocupação eu sempre tive esse cuidado. Entendi. Então, acho assim, que sempre a gente começar menor, né, dar o primeiro passo, e devagarzinho, tijolinho por tijolinho. Exatamente. E eu acredito que o maior investimento que a gente tem que fazer é na gente mesma, é no conhecimento, porque estruturas vêm e vão, né? Então, assim, é importante você ter uma boa estrutura para você oferecer para sua cliente, para o seu cliente, um ambiente adequado, agradável e tudo. Mas, no começo, você foca no principal, né? Na biossegurança, sua especialidade, sua técnica, naquele cuidado, aquele contato com o cliente. Aquele atendimento diferenciado, né? Exato. Igual eu conversei com a Grazi, ela é psicóloga, e eu estava conversando com ela, ela falou que a área que ela começou agora a decidir em ser psicóloga foi através de um atendimento que ela teve, de um teste psicotécnico, né? Que, no caso, nesse teste, a pessoa que estava entrevistando ela, que era para ela tirar uma carta de habilitação, o atendimento que essa pessoa teve com ela em relação a isso, através do atendimento, ela falou, opa, é uma área que eu quero seguir para minha vida. Olha. Ela se identificou com a área só pelo jeito que a mulher atendeu ela, só pelo jeito que a responsável atendeu ela. Então, assim, ela falou assim, aquilo encantou meus olhos. Então, assim, às vezes, a forma como a gente conversa com uma pessoa, como nós atendemos a pessoa, se é um jeito de um atendimento diferenciado, o local, você demonstrar, falar assim, esse é o produto, é para isso que serve, vai ser desta forma. Então, assim, você falando dessas etapas, você falou a primeira coisa que, igual eu falo para todo mundo, é o tijolinho de cada vez. É aqui embaixo. Depois a gente se preocupa com aqui em cima, né? Isso mesmo. E você tem esse retorno, né? É muito gratificante quando o seu cliente traz outra pessoa, indica, faz questão. A referência, ela volta e ela faz questão do seu atendimento, ela espera você ter uma data para atender, né? É muito gratificante. E, Olga, eu queria que você comentasse um pouquinho. O Mulheres Empreendedoras, além da gente trocar toda essa conexão, essa dica, estarmos presentes uma com as outras, também nos preocupamos com outras mulheres do outro lado, com as pessoas que estão nos assistindo também, e também fazer essa parte da divulgação. Eu gostaria também de você poder estar dando essa dica e conversar com as mulheres do outro lado em relação à autoestima. Eu sei o quanto uma maquiagem bem feita, uma roupa, às vezes eu tô com um cliente
quilinha a mais, um quilinha a mesmo, mas a micro, como que a micro pode me ajudar na minha autoestima? Olha, muitas mulheres têm uma vida muito corrida, né? Nós adquirimos muitas responsabilidades, cuidar de casa, dos filhos, do trabalho. Então você tem que ser 10 mulheres em uma só, né? E aí você às vezes não consegue ficar horas no espelho, na frente de um espelho, fazendo uma maquiagem, fazendo um delineado nos olhos, a sobrancelha, buscando ali uma simetria. Você tem que fazer tudo muito rápido, porque ao mesmo tempo que você está preparando o café da manhã do seu filho, você já está respondendo mensagem de cliente, você já está preocupando com uma agenda, então está correndo. E aí a micropigmentação, ela traz essa facilidade. Ela ajuda muito a mulher a acordar já com meio caminho andado, né? Então, você imagina, coisa que ela iria demorar, e por não ter muita habilidade, na maioria das vezes não temos, né, essa habilidade. Ou você faz aquela coisa correndo também, né? Fica tudo... de fazer a sobrancelha, de fazer um olho delineado, fazer uma maquiagem, não tem essa praticidade, então demoraria horas e ela acaba ficando frustrada. Então, a micropigmentação, ela já adianta esse lado. Porque ela já acorda já plena, já bonita. Ela joga um pozinho na cara, batom e tá tudo certo, né? Prendeu o cabelo, soltou o cabelo, tá tudo bom. Tá tudo certo. Olha que ótimo. Sai segura, né? Segura de si. E mostra um certo empoderamento, né? Mostra uma certa, igual você falou, segura. Eu falo pra você, um tempo atrás eu fiz extensão de cílios. Na verdade, eu já preciso fazer de novo, mas eu fiz. E o dia que eu coloquei, eu ficava assim. E não era tá pesado, não, mas aquilo me deu um olhar diferente. Tanto que as pessoas, nossa, você tá diferente hoje. E eu me achava diferente, eu falava, nossa, como eu tô bonita. Então, assim, isso que você falou de autoestima é algo que realmente é importante, é bom, entendeu? Trazer esse lado da autoestima, principalmente para mulheres ou para homens. Igual eu tava conversando em relação a isso. O lado comportamental das pessoas, o lado emocional das pessoas, elas são muito afetadas principalmente pela nossa autoestima. Então, assim, é bacana você falar do lado feminino e eu queria que você comentasse também do lado masculino, mesmo que somos mulheres empreendedoras, mas temos os homens em casa, por que não? Principalmente pelo lado que você faz a micropigmentação capilar, que o seu público maior hoje são os homens, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho como que é esse tipo de processo, tá? Se ele dói, se ele machuca, quanto tempo que dura, dúvidas frequentes, digamos assim. Então, os homens, né, já têm assim uma certa fama de ser mais sensíveis, né? De reclamar mais de dor. E lá os homens. Que a mulher é mais forte. Mas eles têm mostrado o contrário, viu? Eles têm se mostrado resistência. Eles têm aceitado mais os procedimentos estéticos, não só uma micropigmentação capilar, que é algo que sempre incomodou muito, né? Então, isso os homens sempre foram atrás e hoje em dia estão indo mais, né? De soluções para calvície. Porque realmente muda muito a aparência, a postura e inclusive a idade. Né? Então, meus pacientes falam, nossa, rejuvenesci 10 anos. Pareço 10 anos mais novo, 15 anos. Me davam 50 e eu só tenho 35. Olha aqui. Então, tem muitos, assim, até se emocionam. É até interessante de ver uma pessoa se emocionar e você fala, nossa, que bacana. E hoje em dia eles fazem sobrancelha, tem o design masculino, né, que já deixa aquele aspecto, o olhar levanta o olhar. Muita gente tem a sobrancelha descida, então já parece triste, né? Já parece cabisbaixo, cansado. E aí um toquezinho na sobrancelha, um design correto. Dá essa dica aí. Fica a dica. Um design correto, algo sutil, não é uma sobrancelha super, hiper, mega arqueada, né? Um design masculino, é um detalhe que já faz toda a diferença, parece que tá mais limpo. Pro lado feminino também, né? Às vezes uma sobrancelha assim, às vezes você tá com a sobrancelha para baixo, mostra você mais cansada, mas uma sobrancelha diferente, às vezes, igual você falou, com um arco diferente, pode mostrar que você já consegue se comunicar de outra forma, já tem um olhar mais certeiro, né? Exato. Isso já te deixa com a autoestima mais elevada, né? E só que as mulheres descobriram isso faz bastante tempo, né? Já exploram, já usam isso. Agora esse público masculino está descobrindo. Limpeza de pele, né? Que os homens estão procurando mais também, porque eles já perceberam que uma pele mais saudável, mais limpa, já transforma também.
Que legal, já dá uma diferença, né, no perfil da pessoa. Sim. E, Olga, vamos conversar um pouquinho sobre essa sua parte da Olga na micropigmentação com o lado mulher. Quando você resolveu assumir a sua carreira como micropigmentadora, desculpa. Como foi esse lado de tipo assim, eu vou tratar com outras mulheres? Você teve medo? Você teve insegurança de você estar... Ou não, você falou assim, eu quero cuidar de outras mulheres, porque às vezes tem aquele meio preconceito ou inveja, porque querendo ou não tem isso no lado feminino. Você sentiu esse medo ou preconceito ou inveja, ou tanto do seu lado ou do lado do seu paciente ou cliente? Como que foi? Olha, interessante que não, assim, eu não senti nada parecido, nada dessa forma, porque como eu comecei principalmente com o design, com uma aplicação de rena, uma coloração temporária. O medo maior vem, eu acredito até para quem está começando nessa área, é fazer um procedimento que vai durar ali bastante tempo, né, na pele da cliente e que a cliente não vai gostar, que não vai ficar legal. Então, por isso é importante começar com algo que não vai ficar permanente. Mostrar para a cliente, deixar ela sentir, deixar ela ver, se olhar, se acostumar, começar com uma coloração mais branda, até mais a pessoa serena. se adaptar também, né? Exato. Então, a gente sempre nessa área, né, não sou a primeira a dizer, mas eu ouvi muito nos vários cursos que eu fiz também, menos é mais. Né? Menos é mais. Tem muitas pessoas que começam, eu quero bem clarinho, bem sutil. Eu fiz isso na minha extensão de cílios, eu falei assim, eu quero bem pouquinho. O pior é que eu vi aquela, ela me mostrou fotos, tem aquela que é bem simplesinha, a média é aquela que você parece que, né, eu não me vejo assim, eu quero aquela. Depois que eu coloquei, falei, por que eu não coloquei aquela outra ali que eu vi, sabe? Exato. Mas igual você falou. Numa segunda vez que você vai, você já quero mais, eu quero mais volume, eu quero um cílio maior. Exatamente. Mas, só que você se acostumou, você gostou e você viu que se colocasse um pouco mais, né, mais volume... Dava uma diferença, talvez, né? Iria ficar legal. É a mesma coisa com a sobrancelha. Às vezes a pessoa morre de medo, mas uma vez feita, ela se acostuma lá. Eu acho que se ficar um pouquinho mais escuro, então, acho né, que vai ficar mais legal. Aí faz no retoque, pronto. Que legal, Olga. Em relação também ao perfil comportamental das pessoas, vamos dar dicas agora, tá? Principalmente para as mulheres. O que você aconselha, tanto num cuidado de pele, tanto para uma mãe mais jovem, ou uma empreendedora mais jovem, ou uma pessoa de trabalho, para uma pessoa mais velha, de uma certa mais idade? Quais os cuidados que eu tenho que ter com a pele logo quando eu acordo ou durante o dia, para ter uma boa apresentação? Hidratação, né? Se hidratar, higienizar a pele, não deixar maquiagem, tirar todo o resquício de maquiagem. Mesmo que tá cansada daquela... Mesmo que tá cansada. Olha. Mas se coloca o hábito, daí você sempre vai fazer. E aí, hidratar internamente também. Muita água, bastante líquido. Às vezes a pessoa acha que não faz tanta diferença, mas faz bastante no resultado da pele. A sua pele, ela acaba sendo indicativo também da sua saúde, né? Assim como cabelo, unha. Então, não adianta você também usar o melhor hidratante, o mais caro, passar na sua pele e não se hidratar também, não tomar bastante água. Legal, bacana. E de sobrancelha, pra mim, um exemplo. O que você... Olha lá, eu já tô querendo já, você acha que não? O que você recomenda? A primeira apresentação, assim, quando eu vou na Olga fazer uma sobrancelha. Como que é o passo 1? Quando eu vou lá, você tem modelos? Como que você me mostra em relação a isso? Eu tô com medo, eu tô com insegurança, eu quero fazer. Como que é esse primeiro procedimento? Eu vou olhar você, né? Olhar você, a sua postura, a sua sobrancelha. Vou analisar até a gente faz muito estudo visagismo, né? Porque a gente não olha só a sobrancelha. Então, olha o todo. Então, vendo o todo, como que a sobrancelha da Priscila vai se harmonizar com o rosto dela de uma maneira melhor, de uma maneira que as pessoas vão ver e falar assim, nossa, que linda a sua sobrancelha. Não é só isso, né? De repente, você vai sair do meu estúdio e vão olhar para você e vai falar, nossa, como você tá linda. Olha. Não é muito melhor esse impacto? Não é só. É claro que aí, às vezes, a pessoa, né? Às vezes a gente faz uma
mudança na sobrancelha, assim, claro, valorizando, só sem mudar totalmente, mas valoriza tanto o olhar, tanto a sobrancelha, que a pessoa realmente fica difícil de não ver como que a sua sobrancelha tá linda, né? Legal. Você tá mais bonita, mas já vê onde foi a mudança ali naquele primeiro momento, né? Sim. Mas é você também em conjunto. Eu vou te mostrar, fazer as medições, uso o paquímetro, faço uma epilação com a linha egípcia, deixo a sua sobrancelha bem bonita, um formato, e te mostro um desenho antes de começar Sim. a fazer, né, realmente. Para você também se olhar, se identificar. Ah, legal. Eu pergunto isso porque sempre quando nós temos esse lado de comunicação, ou seja, ele para conhecer outras pessoas, para se portar melhor, ou locais que você vai, às vezes, que exigem um certo perfil diferenciado, eu ouvi as pessoas falando assim, quanto do seu tempo você gastou com você mesmo hoje? Tá? Então, isso é uma frase que eu já até comentei em relação a isso, que eu já ouvi bastante. Então, assim, eu creio que eu comecei agora, de uma certa forma, cuidar um pouco mais da minha saúde, cuidar um pouco mais do meu pessoal. Então, assim, esse lado meu de cuidar da sobrancelha ou cuidar do rosto, dicas de saúde da pele é muito importante para todas as mulheres. Então, esse lado que você está dando de dica para mim pode servir de dica para várias outras mulheres, que às vezes não sabem o pouco, às vezes, que elas fizerem ou fazer com você ou com outras especialidades que possam fazer essa pequena mudança, pode trazer uma autoestima para elas super positiva, que isso vai influenciar no dia a dia delas. Às vezes um tipo de maquiagem diferente, um designer diferente, um corte de cabelo. Então, assim, esse lado que a gente fala, mas é só designer de sobrancelha, mas é só micropigmentação. Não é. É você trazer a autoestima da pessoa de volta. Então, assim, esse seu lado que é cuidar do visagismo, da beleza da pessoa hoje em dia, ele é muito importante. Igual você comentou sobre a parte capilar, são poucos, tem aqui em Indaiatuba, mas são poucos ainda que são conhecidos. Eu conheci um amigo do meu esposo, que ele fez o implante, né? Mas ele passou anos da vida dele com vergonha do cabelo dele. Às vezes ele passava aqueles sprays, sabe, que tampa, por causa que ele não tinha, ele tinha pequenas falhas no cabelo, ele não tinha cabelo suficiente. Então, assim, eu acho extremamente importante essa saúde da autoestima. Eu falo que é a saúde da autoestima, é o lado emocional. Então, assim, falar dessa saúde da autoestima. Você já teve casos que cliente chegou em você emocionado, ou aconteceu o caso da pessoa sair após ter feito um procedimento com você e você se emocionar só pelo resultado que ela comentou com você? Vários casos, né? Vários casos, inclusive, né, no universo masculino, né? Principalmente. Tem muitas mulheres, às vezes, pegam o espelho, olham a sobrancelha e se veem transformadas. Aí eu falo, mas foi só um detalhe, eu só realcei, né, o que você já tem de bonito. Não fiz muito. E os homens, teve uma época, uma situação até de um paciente, ele veio de São Paulo, eu já estava atendendo aqui, então ele veio de São Paulo para fazer o procedimento do capilar, e aí na primeira sessão ele ficou tão emocionado que as pessoas que estavam ali na hora até comentaram depois, nossa, eu achei que ia te pegar no colo. Parecia que ele queria colocar um tapete vermelho para você passar. Eu fiquei assim até desconcertada, porque tinham outras pessoas e aquela reação dele assim surpreendeu tanto a todos que eu falei, não, né, eu só fiz o meu trabalho. Na primeira sessão. Na primeira sessão. Menina, olha pra isso. Para você ver como transforma, né? Olha. Como é incrível. Mas, assim como vários outros procedimentos, né? A micropigmentação capilar, ela ajuda muito na autoestima, ela ajuda muito a solucionar esse problema da calvície, essa, né, a aparência. Muitas pessoas que chegam, elas já procuraram muitos tratamentos, já
investiram muito dinheiro e muito tempo com tratamentos, com outras coisas, e não tiveram resultado tão satisfatório, tão imediato. Ou às vezes o implante também, às vezes, financeiramente não é tão viável na hora, né? Exato. Eu já cheguei a trabalhar com um cirurgião plástico que fazia o transplante capilar, né? E ele me indicava os pacientes, porque precisavam fazer justamente para complementar. Aí fazia Esse trabalho em conjunto, né? Em conjunto, que era uma micropigmentação de densidade. Que legal. Né? Então, preenchendo aí esses espaçamentos, a gente trabalha também, fica muito cicatriz, né? Dependendo do tipo do transplante que é feito, fica a cicatriz. E aí a micropigmentação a gente faz em cima da cicatriz, camuflando. Que legal. Dá aquele toque final, assim, né? Aquele toque final. Então, eu trabalhei em conjunto com isso e até hoje tem pacientes que me procuram, que fizeram um transplante capilar, ficou uma cicatriz. Aí a gente fala transplante, muita gente fica na dúvida, né? Mas é porque transplanta de um ponto para o outro. Né? Muita gente fala, mas é transplante ou implante? Né? Eu implanto o pigmento depois. Que legal. Então... Essa parte eu não sabia, isso é muito interessante. Você está comentando que às vezes pode ser uma dúvida que as pessoas têm também. Essa parte eu não sabia em relação a isso. Verdade. Tem um tratamento que é estimulação capilar, que eu faço também, que também ajuda com a cicatrização, ajuda a disfarçar mais essa cicatrização, ficar melhor, restaurar essa pele, né? Às vezes as próprias pessoas que já passaram por um transplante, teve rejeição e acabou ficando só com as cicatrizes. Nossa! E aí a pessoa fica com um problema maior, porque fica com o a emocional, cicatriz. tudo. E aí fica aquela cicatriz de onde foi retirado o cabelo e também as cicatrizes da área que foi preenchida, porém não segurou, né? Nossa. Então, fazendo um tratamento, a gente consegue melhorar essa pele, esse couro cabeludo e fazer também uma micropigmentação ali naquela área. Nossa, muito interessante em relação a isso, Olga. Então, isso aí, pra quem tem um emocional bem abalado em relação a isso, desta forma você falando, há tratamentos, tá? Às vezes a pessoa não tem as condições financeiras de fazer um implante, às vezes capilar, mas tem outras oportunidades estéticas que pode ser realizada através disso. Esse conhecimento técnico também é muito interessante, de fazer análise do couro cabeludo para depois você verificar como é que é. Então, assim, é igual eu falo, é uma estética da saúde, né? Então, em relação a isso. E, Olga, comenta um pouquinho aqui comigo em relação a isso. Nessa nova fase sua de empreendedora, que hoje você tem o seu espaço, você conseguiu uma certa liberdade que você não tinha trabalhando em um local, trabalhando em uma empresa que atualmente você não tinha, igual você trabalhava, ou você fez a parte de hotelaria? Como que é agora você ter esse espaço vago para você, essa sua liberdade de trabalho, sua agenda, como é que é? Isso é incrível, né? Porque, assim, eu sou mãe, você é mãe, sabe como é. Então, a gente consegue conciliar, né? A vida de mãe, a vida de empreendedora, de alguém que acolhe e ajuda as pessoas também. Isso eu não conseguiria se eu trabalhasse em uma empresa com um horário certinho. Essa liberdade, eu acho que a primeira liberdade que a gente consegue é essa de tempo, de horário, de administrar nosso tempo, né? Você ter mais tempo para se dedicar ao seu filho, você ter os horários que você precisa estar ali presente, você conseguir fazer isso, né, nas datas importantes, é muito, muito gratificante. Porém, não é fácil, né? Não é fácil também, você muitas vezes se vê sozinha. Aquele medo que surge logo no início, né? Você fala, mas eu vou largar o que eu tenho seguro aqui para mim começar do zero? Exato. Você teve esse medo? Olha, eu tive uma época, mas quando eu comecei realmente a empreender, eu não costumo ficar chorando muito pelo leite derramado. Então, assim, eu já medi um pouco as consequências, né? O que seria de dificuldade que eu teria pelo caminho. Então, uma vez que você fez meio que uma projeção e aí uma vez que eu fiz, eu falei, agora é arregaçar as mangas e ir pra cima. Mas sempre ali, né? Sempre com um equilíbrio, tentando equilibrar as partes. A tão sonhada independência financeira
Isso a gente continua correndo atrás, tentando conquistar cada vez, Cada dia, né? Cada dia. Cada dia. Essa vem depois. Primeiro a gente consegue A sua liberdade. A liberdade de horários, né? De você conseguir fazer aquilo que você seu precisa, crescimento, o né? seu crescimento. Ó, uma pergunta que eu iria fazer para você agora é em relação a... esse seu primeiro passo de você ter saído, de você estar empreendendo já é uma conquista. Sim. Qual que você imagina como um segundo degrau? Qual é a sua próxima projeção? Assim, tudo que a gente busca, aprende, a gente já se imagina também passando isso, né? É um sonho ensinar, chegar, dar curso para mais pessoas. Bacana. De uma certa forma, eu já dou curso, mas assim, um curso VIP, eu já ensino quem vem realmente procurar. Eu quero fazer algo maior. Fazer uma academy, já pensou? Exato, né? Alcançar mais pessoas, né? Levar isso para mais pessoas, esse sonho, ajudar nessa conquista. Além da clínica, você pensa em lançar um curso seu ou da Olga Gonçalves Academy, tá? Né? E aí sim. E aí neste curso você pensa em estar sendo online, presencial, ou ainda só uma projeção futura, mas você já está escalonando ele na tua mente? Sim, ambos, né? Mas com certeza presencial. Porque tem alguns procedimentos que eu preciso fazer na prática. Sim. Para destravar esse medo inicial, principalmente quando se vai fazer algo em uma pessoa que vai ficar permanente, né? Que vai demorar a sair, que é delicado. Então, isso, eu tive essa insegurança. Eu fiz cursos... Acho que todo mundo, às vezes, tem, presenciais. Eu faço até hoje cursos, eu estou sempre buscando conhecimento, mas eu estudo muito online, né? O que eu consigo, mas tem coisas que a gente tem que ir lá e ver na prática. Então, eu não abro mão de ter o curso presencial. Bacana. Olga, eu queria que você até comentasse com o público e também em relação a isso. Tem muito preconceito em relação assim, eu vou sair do meu fixo para ser uma designer de sobrancelha ou para ser uma manicure. As pessoas às vezes ainda têm aquele preconceito e falam, porque eu vou falar para você de uma história minha, tá? Quando eu saí de uma empresa que eu tinha um salário fixo, que eu ganhava determinado dia, todo dia 5 eu recebia meu salário, todo dia 20 eu recebia um vale, tinha meu salário fixo, só que quando eu resolvi sair, que eu fiz essa viradinha de chave e falei assim, eu tô gastando muito tempo da minha vida para um único valor, né, financeiramente, digamos, mas eu tô perdendo muitas outras coisas que não tem valor. Perdi o crescimento do meu filho, perdi familiares, pessoas em conjunto comigo, muitas amizades, perdi um divertimento, perdi às vezes um aniversário num sábado, porque eu trabalhava num sábado, eu chegava em casa mais de 8 horas da noite, se eu quisesse assistir uma série, eu já estava cansada. Então, assim, em relação a isso, a essa sua liberdade, eu como mãe falando, você também falou que um dos seus passos foi você ter sido mãe em relação a isso, de ter essa sua liberdade com o teu filho, tá? Nessa sua projeção. Eu queria que você contasse um pouquinho em relação a designer de sobrancelha. Quem tá do outro lado, que também seja, qual é aquela oportunidade que você queira deixar para elas? Tipo assim, vai atrás. Se dedica. Então, assim, tem muito preconceito em relação a isso. Tem muitas pessoas que falam, mas designer de sobrancelha ganha pouco. Manicure ganha pouco. Mas quanto que eu tenho que trabalhar, X, para poder me autossustentar? Então, assim, quando eu pedi a demissão do meu serviço, eu tive um preconceito tão grande da minha família que falava, você vai sair do fixo para você correr atrás de cliente? Eu correr atrás de cliente. Hoje eu falo para você, graças a esses clientes iniciais que eu corri atrás, eu tenho muitas indicações que hoje eu não preciso mais correr atrás de cliente. Cliente bate na minha porta. Então, assim, eu queria perguntar para você em relação a isso. Nesse medo, nesse preconceito, você passou por isso? Olha, eu não pedi muita opinião, né, das pessoas. Eu não falei muito. As poucas pessoas que chegaram para dar alguma opinião, algum palpite, foi isso, né? Isso até você conseguir alguma coisa nessa área, você tem uma carreira, você pela frente, né, graduado e tal. Enfim, mas eu tinha que trabalhar, eu teria folga por escala,
né? E Para eu sei trabalhar hotelaria, né? Hoteleira, trabalhar em hotel, fiz estágio em grandes hotéis em São Paulo, mas era muito complicado. Quando eu escolhi essa faculdade, o meu objetivo, o meu sonho era trabalhar em cruzeiro, Olha. viajando, né? Mas eu era solteira, não tinha filho. Totalmente diferente, tá? Totalmente diferente. Quando eu terminei a faculdade, eu me casei terminando a faculdade. Então, quando eu terminei, logo eu tive meu primeiro filho. E aí, nessa situação de ser mãe, de ter que... Aí eu já não podia mais com esse Já sonho mudou a mentalidade, de né? viajar, de passar 3 meses, 6 meses viajando em um cruzeiro, né? Falei, puxa vida, eu vou ter que ficar em um hotel, vou ter que fazer carreira em hotel e tal. Mas para isso, hotel é Sim. direto, não para, igual hospital, né? É. E aí eu me vi nessa situação de ter folga por escala. Então eu tinha que trabalhar sábado, domingo não sabia ao certo que dia era a minha folga. Às vezes a minha folga, o meu filho estava na escolinha, tinha que deixar na escolinha. Então eu já vi que eu não queria isso, não queria levar isso muito adiante, né? E aí foi quando eu falei, preciso de uma posição melhor, de uma empresa melhor, dar um up no inglês, vi algumas oportunidades, voltando lá ao início. Então, eu comecei com essa ideia de ir viajar para fora. Então, era só pontual ali, era só um quebra-galho, só uma ponte mesmo. Eu não entrei para essa área falando assim, eu vou fazer carreira em ser designer de sobrancelha, porque eu nunca tinha me imaginado ser designer de sobrancelha. E aí, mas eu gostei tanto que acabei investindo. Eu investi tudo que eu tinha para ir viajar, né? E depois ir mais, e são cursos e mais cursos. E aí você faz uma especialização em uma área, aí você quer fazer outra, você vê que é diferente, que você também precisa, para atuar naquilo, você tem, por mais que está ali lado a lado. Então, assim, são mais de 5 anos nessa trajetória. E eu te falo, ainda tenho muito que aprender. E graças ao design de sobrancelha, que foi o que onde eu comecei, onde eu gostei mais, é onde eu vou conseguindo a confiança da cliente para chegar a fazer uma micro na sobrancelha. A cliente não chega para uma pessoa que ela nunca viu, nunca conhece, né, nunca ouviu falar, não conhece o trabalho, e de repente faz uma coisa permanente na minha cara, né? Você vai ficar tipo, nem conheço, vou colocar o quê aqui, né? Exato. Então a gente começa aos poucos. Realmente é pouco, mas é um começo. Tudo você precisa de um começo. Bacana. Né? Você não consegue já ir fazendo uma micropigmentação na sobrancelha, cobrando R$1.000 e tá tudo lindo, sem você ter prática, sem ter experiência, sem ter aquele carisma com o cliente, né? Legal. Então vale a pena sim. Gosta, tem que gostar. Na dúvida, eu não sabia que eu gostava, né? Faz, experimenta, surgiu a ideia, a oportunidade, faz o curso. Começa a fazer, vê os resultados, vê o quanto é gratificante a pessoa olhar para você e ficar tão grata por você ter feito uma mudança ali na vida dela, né, no rosto dela, na expressão. Olha. Então, o quanto isso eleva. Então, isso vai motivando, sim, isso vai servindo de combustível pra gente. Eu falo pra você, hoje a gente nunca pode falar não. Nunca pode falar não. Mas eu não me vejo mais hoje atrás de um balcão de vendas. Eu já trabalhei como vendedora, nenhum preconceito. Eu não me vejo mais numa área administrativa. Já trabalhei na área administrativa, já trabalhei como auxiliar, já trabalhei como auxiliar de dentista, já trabalhei como telemarketing, já trabalhei com diversas outras áreas. Hoje, eu, Priscila, não me vejo em nenhuma outra área que eu consegui conhecimento e que esses conhecimentos que vieram de outra área hoje fizeram com que eu estou onde eu estou hoje. Eu não consigo me ver mais nessas áreas. Por quê? Aonde eu estou hoje é onde eu plantei e eu quero ficar. É onde eu gostei. É o que eu quero. É igual você falou. Isso emociona você. É tão gratificante para mim receber uma mensagem de uma cliente minha que me mandou 7 horas da manhã, que estava chorando pela mudança da transformação que nós fizemos na empresa dela. Olha que lindo. Então, isso para mim, sabe, não tem explicação. É tão maravilhoso eu poder estar numa festa de um filho meu, de eu poder sair, de uma quinta-feira tá sentada no sofá.
Simplesmente porque eu deixei tudo pronto, eu deixei tudo organizado e eu tô cansada. Mesmo que no domingo à noite você tava lá, terminando algum projeto, mas tudo bem, né? Tudo bem, entendeu? Eu tenho uma cliente minha que ela é um amor de pessoa, que ela fala assim pra mim, o nome dela é Solange, entendeu? Então ela fala assim pra mim, Priscila, que você tá fazendo acordado uma hora dessa? Aí eu falei assim, eu tenho um cronograma pra fazer, tenho alguns projetos, que não sei, isso no final de semana. E aparece online, né? Ela, vai dormir. Aí eu falei, não, é que eu tenho... Por quê? Eu costumo ter um cronograma, costumo deixar todas as coisas prontinhas e tal pra semana, né? E ela fala assim, vai dormir, vai descansar e tal. E eu falo, Solange, ó, tá aqui seu cronograma, tá aqui bonitinho, tá aqui suas artes, tá aqui suas coisas. Ela, tá tudo lindo. Vai descansar. Tá tudo ótimo. Porque, da mesma forma que eu me preocupo com meus clientes, eles, entre aspas, se preocupam comigo por causa do atendimento que nós damos. Então, assim, é igual você falar, um cliente seu se emocionar ao ponto de todas as pessoas que estavam em volta falar, nossa, pensei que ele ia te pegar no colo. Isso mostra como o teu profissionalismo e você como pessoa chegou ao ponto de fazer uma pessoa se emocionar com você. O seu trabalho foi tão perfeito que chegou ao ponto da pessoa querer fazer e indicar você para outras pessoas como referência. Isso é muito gratificante. Olga, eu queria que você pudesse falar um pouquinho como que as pessoas te encontram, como que as pessoas podem solicitar a Olga, através de rede social, através de site, através de telefonema, como que eu posso chegar até você? Você pode convidar as pessoas. Então, a rede social, né? Tem o Instagram, que as pessoas conseguem ver lá alguns trabalhos, algum antes e depois, né? E aí, Olga Microcapilar, tá? Esse Instagram tem algumas fotos de trabalhos, de procedimentos da micropigmentação capilar. Tem também um outro Instagram que é mais geral, né, que tem outros procedimentos que a gente também atende no estúdio, que é Estúdio Olga PMU, de Permanent Makeup, e também celular. Tem o celular que é 11 99246 0041, WhatsApp. Então tá bom. Olga, eu gostaria de agradecer muito a tua presença, tá? Queria que você também deixasse, para finalizar o nosso programa aqui, primeiramente, agradecer a toda a presença de vocês, agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, o público da Olga, tanto o nosso público, todas as mulheres do outro lado. Caso vocês sintam-se a necessidade de ter uma boa autoestima em relação através da micro, ou através do designer, através, às vezes, até do capilar, eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que têm aquele probleminha de autoestima e que às vezes ainda tem vergonha de procurar um outro tipo de tratamento, seja ele estético, seja ele cirúrgico. Deixa uma mensagem para nós. Eu vou falar o nosso slogan, né, que é muito além da vaidade, autoestima. Então, com essa mensagem, você percebe que assim, não é só vaidade. Você está buscando saúde, você está buscando melhorar a sua autoestima. Então, busque sim, procure, faça uma avaliação, né? Nós atendemos para fazer uma avaliação, a gente faz, na maioria das vezes, de uma forma gratuita, só para informar, orientar, para realmente tirar as dúvidas, né? Por quê? Para as pessoas terem esse conhecimento. Chegar a ter acesso, né? Ser acessível. Porque é tão gratificante que a gente tenta facilitar da melhor forma possível esse acesso, né? Uhum. A pessoa chegar ao ponto de querer ser cuidado, de ver que pode ser cuidado, de que pode melhorar, né? Tá bom, Olga. Agradeço a sua presença, tá? Agradeço sua presença aqui com a gente, todo o seu conhecimento técnico que você passou para nós, em relação também à autoestima de tanto as mulheres como o homem, a todo esse público. Conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história de vida, que o seu empreendimento tenha imenso sucesso, só em constância e crescimento, e que o público tenha gostado também, e também o Olga Gonçalves Academy saia do papel e se torne um projeto. Amém. Tá muito bom? Obrigada por tudo. Muito, muito gostoso, gratificante conversar com você, muito tranquilo. Viu? Né? E eu acho que deu para esclarecer bastante dúvidas, mas qualquer dúvida, gente, por favor, entre em contato.
que é um prazer imenso atendê-las. Muito obrigada. Obrigada a todos pela presença. Estamos encerrando mais um MEI, Mulheres Empreendedoras de Indaiatuba.